Muito bom dia! Começando a nossa aula de número 194 e na aula de hoje a gente vai estudar juntas sobre a parábola das 10 virgens e dentro desse contexto da parábola a gente vai entender o que a Bíblia diz sobre como que a gente deve se preparar para a volta de Cristo, tá? Por favor, você que está aqui ao vivo comigo, fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Me dá aí o feedback antes de eu continuar. Deixa eu ver quem tá aqui. Bom dia, Larissa, Ivone, Emanuela, Sandra, Kiara, Viviane, Lívia, bom dia, meu amor. Ingrid, Marli, Flavinha. Fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Primeira coisa. Segundo, coloca pra mim aqui qual é a sua cidade e se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Que eu quero te dar as boas-vindas caso seja a sua primeira vez aqui, tá bom? Obrigada, Sared. Bom dia, Larissa. Bom dia, Simone. Quem mais tá aqui? Bom dia, Beth. Vivi, bom dia. Andressa. Vocês estão me vendo bem, né? Tudo certo? Então coloca aqui pra mim, tá? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, que hoje a gente tem muita coisa pra estudar juntas, tá? Tema da nossa aula de hoje, essa aqui é a aula de número 194, tá? E o tema da nossa aula de hoje é as 10 virgens, como se preparar para a volta de Cristo, beleza? Bom dia, Raíssa, um beijo, meu amor. Kiara, bom dia. Ruth, peraí que eu já vi a aluna novata. Deixa eu ver aqui. Calma que tinha aqui, Simone veterana. Marli, lá de Natal, terra linda, maravilhosa. Ai, tinha alguém que tinha dito aqui que era novata, mas eu perdi já. Coloca aí pra mim, tá? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, escreve nos comentários, beleza? E já pega a sua Bíblia, o seu caderninho, deixa a sua Bíblia aberta lá em Mateus, capítulo 25, que é a passagem que a gente vai estudar hoje. Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, tá bom? Você que tá aqui pela primeira vez, quero te dar as boas-vindas, né? Agradecer você por estar aqui comigo nessa aula e explicar pra você como funciona. Toda quarta-feira nós temos aula ao vivo aqui no meu Instagram, 10 e 7 da manhã, certo? Então, se você quer continuar estudando a Bíblia comigo, o primeiro passo é estar aqui nas nossas aulas. E na semana que vem, a gente vai ter um evento maravilhoso, especial, um estudo específico que a gente vai fazer de segunda a sexta da semana que vem. Quem aí já sabe qual é o curso que a gente vai ter gratuito na semana que vem? Coloca aí pra mim o nome, tá? A gente vai estudar juntas sobre o livro de Esther. Mas fica tranquila que até o final aqui dessa aula, tá? Eu explico tudo direitinho, como que você vai fazer pra se cadastrar, pra entrar no curso, para receber os materiais. Pri, o que eu preciso fazer para participar desse curso? É só você se inscrever, tá? No nosso curso Esther. Inclusive, se você comentar aí o nome Esther, vai chegar o link para você se cadastrar. E lá no nosso grupo de WhatsApp, você vai receber todas as instruções e todos os materiais que você vai precisar. Beleza? Deixa eu me apresentar, né, direito pra vocês. Meu nome é Priscila, eu sou casada com Técio, nós somos pais do Azaf, estamos à espera do nosso segundo bebê, tá? Ainda não sabemos se é menino ou menina. Em nome de Jesus, em breve a gente vai saber. Então, somos casados, temos 2 filhos, nós somos pastores auxiliares na Seven Church, que é aqui em Fortaleza, e também a gente tem a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. E na Academia de Vida Abundante, a gente tem um lado, né, da nossa empresa de educação, que é a educação cristã para mulheres, que é a área que eu, Pri, cuido, tá? O meu foco aqui é ajudar você a estudar, entender a Bíblia e se tornar uma mulher cada vez mais sábia. Pri, e como que é esse seu trabalho? Como que você desenvolve? Eu sou novata aqui, né? Não sei como é que funciona nada, tô perdida. Calma, né? A gente tem os nossos materiais gratuitos, tá? A gente tem aula ao vivo toda quarta-feira aqui, tem o nosso Instagram que tem muito conteúdo, que tem os stories, tem as caixinhas que eu tô sempre respondendo vocês. E também, pontualmente, né, a gente tem cursos gratuitos, que eles são preparatórios para os nossos cursos avançados. Então, por exemplo, semana que vem, nós vamos estudar juntas o livro de Esther,
de segunda a sexta-feira, tá? E esse curso é uma preparação para a abertura da minha mentoria anual de estudo da Bíblia, que é a mentoria à fonte. Então, Pri, você tem só formato de mentoria? Não, a gente tem e-book, tem curso gravado, né? Tem várias opções, vários formatos para você estudar a Bíblia comigo. E o nosso foco aqui é estudo da Bíblia para mulheres. Aqui é clube da Luluzinha total, tá bom? Então, feitas as devidas apresentações, seja bem-vinda. Fica à vontade, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno para você aproveitar o máximo que você puder. E eu tenho 2 combinados que eu quero fazer com você agora. Primeiro, tá? Na verdade, são 3. Primeiro, eu preciso que você me ajude a fazer com que essa aula chegue para outras pessoas. O que você vai fazer? Você vai clicar nos 3 pontinhos que tem aqui embaixo ou no símbolo do aviãozinho, tá? Você clica nos 3 pontinhos, aparece o aviãozinho. Você vai clicar e vai compartilhar essa live com as suas amigas. Por quê, Pri? Para abençoar a vida de outras pessoas, beleza? Segunda coisa que eu quero pedir para você. Sempre que eu falar algo aqui que vire uma chave na sua cabeça, tá? Algo que faça assim um estalo. Eita, não tinha entendido até hoje sobre isso aqui. Agora eu entendi isso que a Pri falou. Tocou aqui no meu coração. Eu quero combinar com você. Você vai comentar aqui o símbolo do foguinho. Teste, se tu tiver aqui na live... Olha, acabou de entrar. Como é telepatia. Teste é o senhor, meu marido. Coloca aí, amor, o símbolo do foguinho para as meninas verem qual é, beleza? Então, primeiro combinado, manda um aviãozinho para suas amigas. Compartilha essa live, tá bom? Segundo, vamos testar aqui se você entendeu. Coloca aí o símbolo do foguinho para sempre que você virar uma chavinha aí na sua cabeça, você entender. Coloca nos comentários, né? Digita aí o símbolo do foguinho e manda nos comentários. Igual o Tess fez aqui agora, tá bom? E o terceiro combinado é... As dúvidas, gente, elas vão surgir no decorrer da aula. E aí, eu quero explicar pra você que eu não consigo olhar aqui pro meu material da aula e olhar pra tela ao mesmo tempo. Então, deixa a sua dúvida pra colocar só no final da aula, tá bom? Senão, não vai funcionar, vou perder a sua pergunta e a gente não vai conseguir funcionar bem. Então, se concentra na aula de hoje, tem bastante conteúdo, tá bom? E vamos juntas, que hoje Deus vai falar muito ao nosso coração, tá bom? Pri, sobre o curso de Esté, como é que eu faço? Calma. No final da aula, na hora dos nossos avisos, eu vou explicar tudo pra vocês, beleza? E no final eu tiro todas as dúvidas. Então vamos lá, olha só. A aula passada, na última aula que a gente teve, que foi a aula 193, a gente viu sobre os dons do Espírito Santo e sobre o fruto, a diferença entre eles dois, tá? E como que a gente faz pra saber se a gente tá agradando a Deus. Se era por causa dos dons ou por causa dos frutos, tá? Toda essa aula tá lá no nosso canal do YouTube. Quem tava aqui na aula 193? Fala pra mim, né? Não foi semana passada a gente tava no workshop Como Começar a Estudar a Bíblia, foi na semana retrasada, tá? E aí, a gente teve essa aula e o replay dela ficou salvo lá no meu canal, tá? E o que a gente vai, hoje na aula 194, a gente vai estudar, meditar na parábola das 10 virgens, certo? Ó, tem várias pessoas que estavam aqui na aula passada. Lívia, Ediane, Ateliê 46 também estava aqui. Show! O que a gente vai aprender na aula de hoje? Tema da aula de hoje, tá? Parábola das 10 virgens. Como que eu faço pra me preparar, tá? Pra vinda de Cristo. Pri, essa aula aqui do Insta vai ficar salva? Sim, por 24 horas lá no meu canal do YouTube, tá? Então, o que a gente vai aprender hoje? Primeiro, o que essas 10 virgens tinham em comum, certo? O que elas tinham de parecido? Elas tinham alguma coisa, né? Que além de serem virgens, né? Tinha mais alguma coisa que faziam elas estarem juntas? Segundo, a gente vai ver quais são as características das virgens tolas. Oi, gente, voltando. Travou, mas já voltamos. Tudo certo aí pra vocês? A live travou, meu brinco caiu, misericórdia. Agora vai. Fala aí, amor, se voltou? Ou se eu tenho que abrir outra? Técio Lima. Agora sim, beleza. Show, vamos lá.
Tá ok? Tá ok? Show, tudo certo. Então, o que eu tava falando, tá? A gente vai ver, a nossa aula de hoje é dividida em 3 partes. Primeiro, o que as virgens têm em comum? O que elas têm, né? Qual era a questão, quais eram as características das virgens tolas pra gente não ser como elas? E como que eram as virgens sábias? O que a gente precisa aprender com elas? Então, pega aí a sua Bíblia, tá? Abre aí Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. E vamos embora, que senão não dá tempo eu dar os 3 pontos hoje. Vamos lá. Mateus capítulo 25, versículo 1. Aqui é o próprio Jesus falando, é ele quem conta essas parábolas, tá? Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, na sua versão pode estar tola, pode estar nécia, né? E 5 eram prudentes, que são as virgens que são sábias. Versículo 3. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Versículo 6. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Versículo 8. Então, as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Gente, só um minutinho. Tem uma galera aqui que só atrapalha a live. Vamos lá, versículo 10. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora. Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da minha volta. Então, a gente, para entender um texto, a gente precisa olhar o contexto que ele está inserido. Essa parábola do capítulo 25, ela é uma sequência de parábolas e ela é uma sequência da resposta de uma pergunta que os discípulos fazem para Jesus. A pergunta que eles fazem é: Senhor, qual vai ser o sinal da tua vinda? Qual vai ser o sinal de que essas coisas vão acontecer? E aí Jesus, para responder a dúvida dos discípulos sobre qual é o sinal da segunda vinda dele, ele faz, né, o sermão do Monte das Oliveiras. Só um minuto, gente. Deixa eu ver aqui só se eu consigo fazer uma coisa. Tess, eu te coloquei como moderador aqui da live, tu me ajuda removendo o comentário, bloqueando quem não é pra estar na live, tá? Coisa que dá produção, gente. Pronto, vamos continuar. Então, essa parábola aqui, tá? Ela faz parte de um grupo dos ensinos que Jesus fez logo após o Sermão do Monte das Oliveiras. Esse sermão, ele tá lá em Mateus, capítulo 24, do 1 ao 31. Depois você vai lá e dá uma olhada. Dá uma lida em Mateus 24 e Mateus 25 que você vai entender. Então, a gente tem quais são as parábolas, Pri? A parábola do servo fiel e do servo infiel, que é a parábola dos 10 talentos. A gente tem a parábola dos bodes e das ovelhas. E a gente tem também a parábola das 10 virgens. E, Pri, qual era a pergunta que os discípulos tinham feito? E que essa parábola aqui que a gente acabou de ler faz parte da resposta. Tá lá em Mateus 24, versículo 3. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele, em particular, e perguntaram: diga-nos quando tudo isso vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta do fim dos tempos? Então, o contexto que a gente está vendo aqui é Jesus explicando o sinal da vinda dele. Quem aqui entende junto comigo que está bem pertinho de Jesus voltar? Coloca aí, eu sim, eu não, né? E aí, para a gente entender um pouquinho melhor essa parábola, a gente precisa entender também, além de ver o contexto em que o texto está inserido, a gente precisa entender que o casamento judaico é diferente do casamento ocidental, né?
No nosso casamento, por exemplo, aqui no Ocidente, a noiva entra primeiro. No casamento judaico, é o marido quem entra primeiro e tem todo um protocolo, né? No nosso casamento, a festa é de um dia. No casamento judaico, a festa dura vários dias. Normalmente são 7 dias de festa. E aí, esse casamento judaico, ele tem 3 etapas. Além da festa, né, dos 7 dias, tem 3 etapas distintas que a gente precisa entender, que funciona diferente do nosso casamento, certo? Vamos lá. A primeira etapa. Peraí. A primeira etapa, tá? É a promessa de casamento, certo? É quando o noivo vai lá e se compromete com a noiva. É normalmente formalizada por meio de um contrato. E aí, esse acordo é fechado pelos pais do noivo e é selado, tá? Por um pagamento que é feito pelo pai do noivo ao pai da noiva. Pri, como isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Pensa comigo o seguinte. A Bíblia diz que eu e você somos a noiva de Cristo, certo? Que Ele nos comprou com o sangue dele, que uma aliança foi feita, foi selada lá na cruz do Calvário e o preço para o nosso resgate, para a gente ser livre do nosso pecado, foi pago. Então, a primeira fase do nosso casamento com Jesus, ela aconteceu lá na cruz. A Bíblia diz que Deus Pai entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira fase em que o pai do noivo paga um preço para selar aquele casamento, em que o acordo é feito, ele aconteceu lá na cruz, certo? Acompanha comigo o raciocínio, porque a gente tem que pensar no casamento, nesse aqui das 10 virgens e no nosso, no formato da Bíblia e não no nosso formato. A segunda fase era a fase do noivado, tá? Essa fase, ela começava com uma troca pública dos votos e presentes entre um casal. Se um casal de noivo estava legalmente comprometido a se casar, a união só podia ser dissolvida pelo divórcio. Eles já estavam noivos. Ainda não tinha tido a festa, ainda não tinha tido a consumação, mas, de acordo com a lei judaica, aquele casamento já existia. Então, o meu casamento e o seu casamento com Jesus já existe. Nós estamos na etapa do noivado. E na etapa do noivado, o noivo judeu, ele vai para a terra dele para preparar a casa em que ele vai receber a noiva. Vai, né, construir a casa se for necessário, vai mobiliar. E o que foi que Jesus disse para os discípulos? Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou adiante de vocês para preparar um lugar para receber vocês. Então, o nosso noivo está se preparando para nos receber. No nosso relacionamento com Deus, enquanto igreja, tá? E a igreja de Deus como noiva, nós estamos na etapa do noivado. E existe a terceira fase, que é a que nós estamos esperando acontecer, que é a festa, que é a consumação desse casamento, tá? Essa festa podia acontecer até 1 ano depois do noivado. Marcava o fim da fase do noivado com uma grande celebração que muitas vezes durava vários dias. E apenas após o banquete nupcial, o casal passava a viver junto. O que a Bíblia fala pra gente lá em Apocalipse? Que na volta de Cristo a gente vai encontrar com eles e que nós vamos desfrutar das bodas, da festa, né? Do jantar com o cordeiro, certo? Então, é dentro desse contexto que Jesus, ele tá explicando. E aí, na nossa parábola, né? O noivo se atrasou por algum motivo. E lá em 1 Pedro, ele diz o seguinte. Jesus, ele não está atrasado. Ele está pacientemente, tá? Nos dando a oportunidade de nos conectarmos com ele. Porque ele é misericordioso, ele é piedoso e ele quer que a gente... como é que se diz? Que a gente firme cada vez mais, que a gente se prepare para o nosso casamento e também para que outras pessoas conheçam a Cristo, para que dê tempo. Então, o nosso noivo, ele não está atrasado. E aí, a gente precisa pegar, sempre que a gente vê um texto da Bíblia, eu não posso pegar e trazer esse texto direto para a minha realidade. Porque, por exemplo, tá falando de casamento, mas o casamento judaico é completamente diferente do casamento ocidental. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Comenta aí o símbolo do foguinho. Cadê vocês?
Tô vendo aí vocês comentando um monte de coisa, mas eu quero vocês focadas aqui na aula. Vamos lá. Entenderam até aqui? A gente precisa olhar para essa parábola com os olhos dos discípulos, como eles ouviram a primeira vez. Então, o cenário do casamento para eles era esse. E aí, a primeira coisa que eu quero pensar aqui com você é o seguinte: o que essas 10 virgens elas tinham em comum? No que elas se pareciam? Porque alguma coisa elas tinham de parecido, certo? Primeiro, todas elas aguardavam o noivo com as suas lâmpadas, ou seja, elas entendiam o significado da parábola. Essa parábola, ela não é sobre crente e descrente. Ela não é sobre quem conhece a Jesus e sobre quem não conhece a Jesus. Essa parábola, ela é sobre cristãos. E o grande choque aqui é entender que, de acordo com a proporção que Jesus coloca aqui, 50% da igreja vai estar preparada e 50% não vai estar preparada. Metade das pessoas que dizem conhecer a Cristo não conhecem a Ele de verdade. E aí já dá um primeiro estalo na nossa cabecinha. Qual é o grupo em que você está hoje? Não é o que você quer estar. Todo mundo aqui quer estar no grupo das virgens sábias, as que vão entrar e vão desfrutar das bodas do Cordeiro. Mas a questão não é essa. A questão é se Jesus voltar agora, no abrir e piscar de olhos, certo? Você vai estar pronta? A sua lâmpada vai ter azeite, como a gente vai ver daqui a pouco, ou você vai estar com a sua lâmpada vazia e você vai ficar de fora porque você não tinha óleo suficiente, beleza? Então, as 10, elas conheciam a Bíblia, elas sabiam que o noivo estava vindo, elas se prepararam, elas pegaram a lâmpada e elas foram para o local para esperar o noivo. Então, todo mundo, todas essas 10 que estavam aqui na parábola, elas representam a igreja, beleza? Muitas vezes as pessoas interpretam essa parábola errada achando que é crente e descrente. Não é. É crente que é sábio e é crente que é tolo. Segundo, as 10 virgens adormeceram. Todo mundo dormiu. E cochilo aqui fala de inércia espiritual, fala de você ser negligente no seu relacionamento com Deus, ser negligente com as promessas de Deus e fala de frieza espiritual. O que está dizendo pra gente? Que a frieza espiritual, ela vai acontecer, infelizmente. Ou ela já aconteceu na sua vida, ou em algum momento vai acontecer, ela tá o tempo todo rondando o nosso coração. A gente precisa ser atenta e perceber os sinais da frieza espiritual. Pri, me dá aí uma ideia de quando é que eu tô frio espiritualmente, se você não sabe. Você começa a se mover pelo seu sentimento. Ai, eu não sinto vontade de ir na igreja. Aí não vai. Ai, mas eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Aí não lê. Ah, mas eu não tenho tempo para orar. Não ora. Vive fazendo, deixando de fazer as coisas de Deus porque está sem vontade. Isso são portas abertas para a frieza espiritual. Aí você começa, longe do Espírito Santo de Deus, você começa a ser grosseira, a pecar, a ter pensamentos que oprimem a sua mente, a deixar o medo dominar o seu coração, a ficar fraca na fé, a ser um alvo fácil para os ataques de Satanás. Tudo isso acontece quando a gente entra na frieza espiritual e não é isso que nem Deus quer e que nem a gente quer para a nossa vida, certo? Então, dentro dessa parábola, resumindo, a virgem somos nós, a igreja, o noivo é Jesus, que está chegando, e a vasilha é a minha alma e a sua alma que precisa estar cheia de óleo. Paulo, ele diz que nós somos como vasos de barro que carregam a preciosa presença do Espírito Santo de Deus. Então, todas essas virgens, elas eram semelhantes. Por fora, todas pareciam estar prontas. E aí, gente, a gente precisa entender que não é sobre a aparência de crente. Não adianta você estar vestida de crente, ter cara de crente, maquiagem de crente, andar com roupinha de crente, falar as gírias, né, do crentez, se no seu interior você não estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus voltar, não importa, tá, como que você tá, você vai ficar. Mateus 23, do versículo 27 ao 28, ele diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai, Pri, mas essa palavra era só para os fariseus da época de Jesus. Não, é para mim e para você.
Pra gente parar de se importar tanto com as aparências externas e parar e avaliar o nosso coração. Muitas vezes nós somos exatamente como os fariseus. A gente tá toda podre por dentro, cheia de pecado, cheia de falta de perdão, cheia de tralha, de lixo, e tá julgando o coleguinha do lado, né? Que tem uma aparência diferente, que tem um cabelo diferente, né? Pri, você tá dizendo que eu não tenho que ter cuidado com as minhas roupas? Não, eu tô dizendo que o externo, ele é fruto do que você vive no interno. Se você tentar maquiar um relacionamento com Deus, não vai funcionar. Por quê? Porque não vai ser real. A sua vida vai ser de faz de conta. Você não vai colher frutos reais. Você não vai conseguir viver as promessas de Deus. E isso é um problema a curto prazo, né? E um problema urgente, Pri, uma coisa que pode acontecer de uma hora para outra. Jesus volta e você fica. Porque a sua vida com ele não era real. Porque o que o noivo diz lá no final? Ei, afastem-se de mim, eu não conheço vocês. Beleza? Então agora eu quero ver com você a diferença entre os dois grupos. A gente já viu o que elas têm de igual. Quais são, Pri, as características das virgens tolas? E eu quero que você entenda o seguinte. Essa explicação que eu vou dar agora não é para colocar medo em você, não é para você fazer você ficar assustada, é para acordar você, para você sair desse sono, para você acordar dessa inércia, né? E como a gente diz aqui no Ceará, para você acordar para a vida. Vamos lá. Essas virgens, elas tinham a boa aparência, mas o interior delas estava como vazio. A lâmpada delas estava sem óleo e elas não tinham reserva. E quando eu estava estudando sobre essa passagem, né, procurando outros versículos, o que é que os teólogos dizem? Eles falam que essas virgens, elas se parecem com dois personagens que a gente tem na Bíblia. Um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Quais são, Pri? Judas e Balaão. Judas é aquele que andou com Jesus durante 3 anos, viu Jesus fazer milagre, ouviu todos os ensinos, tá? Tava ali, inclusive, deve ter feito milagre junto com os outros 12. Mas Judas, né, ele tinha uma aparência que amava Jesus e ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Pri, mas eu não sou Judas, será? Quantas vezes a gente não troca a presença de Deus por outras coisas? Pra parecer legal na internet, pra não parecer que é quadrada, pra não receber hater, né? Quanto eu vejo, gente, pastores, homens de Deus, que se posicionam, que simplesmente leem a Bíblia e que são extremamente atacados porque simplesmente eles disseram que tá na Bíblia, né? E aí, às vezes a gente, pra não parecer, né, intransigente, pra não parecer, eu esqueci agora a palavra que o povo fala, é tipo radical, mas tem outra palavrinha que usam muito, né? Pra não parecer ser uma pessoa radical, a gente deixa de falar as verdades da palavra. E Pri, qual é o outro personagem da Bíblia? Balaão, o falso profeta, né, que se dizia que era profeta de Deus, mas para quem pagasse mais, ele liberava a profecia na direção. E o ensino de Balaão, né, para o povo de Israel foi intolerante. Obrigada, Joy. É exatamente essa palavra. E o ensino de Balaão, e que é praticado até hoje, que está lá na carta, numa das 7 cartas ao Apocalipse, o espírito, a doutrina de Balaão é infiltrar coisas erradas dentro da igreja para corromper o coração do povo de Deus. Então, essas falsas virgens, né? Falsas não, mas essas virgens tolas, elas têm uma aparência bonitinha, fofinha. Você olha para ela, olha, da igreja. Mas quando você vai olhar para o coração não está bem. Lucas capítulo 21, versículo 34 e 35, eles dizem assim, tá? Tenham cuidado, não deixem o seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia, que dia, Pri? O dia da vinda de Cristo, os pegue desprevenidos como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na face da terra. O que acontece com essas virgens? Elas se distraíram. No lugar de se encher de óleo, se encher de Deus, no lugar delas receberem mais discernimento, mais sabedoria, elas se distraíram, tá? Como assim, Pri? Elas ficaram igual Marta e Maria, inquieta e ansiosa com muitas coisas. Pri, o que pode roubar o meu coração de Deus, né? Preocupação, boleto, menino, casamento, tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus
se torna um ídolo. Essas virgens estavam na igreja, mas elas eram idólatras. A vasilha delas estava vazia de óleo, porque no lugar de focar no relacionamento com Deus, de buscar Deus, elas focaram em outras coisas. E essas outras coisas, gente, nem precisa ser um pecado. Às vezes é um ministério na igreja, é o trabalho, o casamento, os filhos, o marido. Nós não podemos nos distrair. Essas pessoas são aquelas que conhecem a Bíblia, sabem o que é certo fazer, mas não fazem. Eu sempre digo aqui pra vocês que sabedoria é conhecimento com ação. Se você conhece muito da Bíblia e você não pratica, você é como uma das virgens tolas. Você tem a aparência, né, de que anda com Deus, mas você é vazia, você é como Judas. Caminha ao lado de Jesus, mas o seu coração permanece duro. Você ouve a palavra, mas você não pratica e a sua vida espiritual não apresenta frutos reais. Aqui no Ceará, a gente diz que é a pessoa que faz muita zoada, né, mas não tem ação. É aquela pessoa que fala, mas quando você para olhar os frutos, ela não tem fruto. O casamento é um caos, a vida financeira é um caos. A vida espiritual dela é só no falar, quando você precisa dessa pessoa para servir numa coisa da igreja, na recepção, lavar um banheiro, nunca pode. Então, a gente precisa parar e olhar para a nossa vida. Por quê? Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 e 2, olha o que Jesus manda João escrever. Apocalipse 3, 1 e 2. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei tudo que você faz. Você tem a fama de estar vivo, mas estar morto. Desperte. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de Deus. Ai, Pri, isso é dolorido de ouvir, mas é melhor você ouvir enquanto você é um zumbi, né? Meio morto, meio vivo, do que quando você estiver totalmente morto, Jesus estiver voltado e não tiver mais o que fazer. É melhor a gente levar o sacode agora, enquanto dá tempo a gente mudar a rota da nossa vida, do que, né, parar e dizer, se eu tivesse lido. Se eu tivesse lido Apocalipse e tivesse entendido. Se eu tivesse escutado a mensagem do meu pastor. Se eu tivesse ouvido os meus líderes. Então, essas virgens, o relacionamento com delas é uma farsa. E lá em Apocalipse 3, tá? 15 e 17 também tem um versículo que a gente usa muito, fala muito, mas a gente vive pouco, né? Sei de tudo que você faz. Você nem é frio nem é quente. Desejaria que você fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz, eu sou rico, eu sou próspero, eu não preciso de coisa alguma e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Pri, o que Jesus está dizendo aí? Por que ele está sendo tão duro com essa igreja? Porque eram pessoas que diziam que amavam a Deus, mas não amavam de verdade. A minha falta de preparo, a sua falta de preparo desonra o noivo. Imagina o seguinte, chegou o dia do seu casamento e você não organizou o seu vestido, não marcou lá no seu cabeleireiro para fazer o seu cabelo. Você chega para o dia do seu casamento, para a sua festa, toda feia, toda bagunçada, com uma maquiagem mal feita, um vestido rasgado, um vestido sujo, manchado. Isso, além de ser feio para você, é como se você dissesse, eu não me importo com o meu marido, eu não tô nem aí. Eu não me importo com os convidados, se a festa tá boa, se não tá boa, eu não preparei nada. Deixa tudo de qualquer jeito. Sendo que a gente jamais faria isso no nosso casamento. Eu não sei você, mas eu me preparei, né? Vários meses. Mulher, né, que ama aí o marido que tá se preparando para se casar, ajeita cabelo, faz unha, banho disso, banho daquilo, massagem, e faz exercício e prova vestido. São meses de preparação. Nós estamos tendo tempo para nos preparar para encontrar com Jesus. Sendo que o nosso preparo, ele é interno, ele é espiritual e ele reflete nas nossas ações externas. Como que a gente está se preparando? Então nós, Pri, o que é que eu tenho que fazer? A gente precisa permitir que o Espírito Santo faça uma faxina no nosso coração. Por quê? Se eu sou como um sepulcro caiado, como Jesus falou, cheio de ossos, cheio de podridão dentro do meu coração,
Só existe uma pessoa capaz de limpar o meu coração. Eu preciso permitir que o Espírito Santo ele tire essas tralhas que estão aqui dentro, para que ele possa encher o meu coração com mais da presença dele. É uma lei da física, gente. Um corpo, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu quero colocar vinho na minha taça, ou se eu quero colocar óleo, primeiro eu preciso esvaziar, tirar a água que tem nela, ou tirar o sujo que tem nela, certo? Para depois eu ser cheia. Então, muitos de vocês amam a Jesus, vão na igreja, vão no círculo de oração, vão na vigília, vão em cima, vão embaixo, planta bananeira, faz jejum, lê a Bíblia e não consegue ser cheia do Espírito Santo porque você tá cheia de tralha no seu coração. Eu não, Prito, não. Vamos lá, exemplo de tralha. Mágoa, rancor. Anotou no caderninho do rancor o coleguinha que olhou torto, a irmã da igreja que não falou como, né? Não falou de forma educada com você, maltratou você. Tá cheia de rancor com o marido, tá com mentira no coração, trata mal os outros, tá cheia de dodói, cheia de ferida. Todas essas coisas impedem, tá? Você de receber mais de Deus, de ter o Espírito Santo. Então, ninguém, gente, pode guardar óleo no nosso lugar. A gente não pode ser as virgens tolas que tem aparência de crente, mas que não é crente, não tem unção, não tem vida com Deus. E aí uma coisa também que é muito importante é que às vezes a gente diz assim, ai Pri, eu tô fraca na fé porque na minha igreja não tem isso. Ai não, Pri, porque o meu pastor não isso, o meu pastor não aquilo. Ei, acorda pra vida. O seu pastor, ele faz o melhor que ele pode com o que ele pode, dentro das possibilidades que ele tem, dentro daquilo que Deus chamou ele. E aqui eu posso falar tranquilamente sobre isso, porque eu também sou pastora. Eu não tenho como entrar na sua cabeça, entrar no seu coração, entrar lá na cabeça das ovelhinhas, lá da igreja que eu ajudo meu esposo a cuidar, e forçar aquela pessoa a ler a Bíblia, a orar, a buscar a Deus. Existe uma coisa chamada autorresponsabilidade. A única pessoa que é capaz de armazenar óleo na sua vida é você mesmo. Então você não pode terceirizar a sua fé. Você não pode ser aquela cristã, né, que a irmã fulaninha vai orar por mim. E o pastor fulano de tal tem uma palavra para mim. Ei, Deus quer falar direto com você. Pri, Deus não usa profeta, Deus não usa irmão de oração. Claro que usa, gente. Só que Deus, ele quer ter relacionamento com você. A Bíblia diz que a salvação, ela é individual. Você nem pode ser salvo por aquilo que o coleguinha faz e você nem pode salvar outras pessoas. Então, o único relacionamento que você é responsável é pelo seu. Às vezes a gente olha para as virgens sábias e a gente diz assim, nossa, como elas foram egoístas, não dividiram o óleo que elas tinham. É que, gente, óleo não dá para ser dividido. Eu posso, e eu estou aqui toda semana, todo dia, né? Seja nos stories, no post, seja na aula aqui. Todo dia eu tô investindo meu tempo pra ensinar você a estudar a Bíblia, pra acordar você, pra dar um sacode, né? Pra compartilhar aquilo que Deus me dá, certo? Mas eu não tenho como entrar aí na sua cabeça e dizer, eu vou cuidar da sua vida espiritual por você. Isso não existe. Se alguém chegou pra você e disse, ei, anda comigo que a sua vida espiritual vai se resolver, cuidado. Porque isso é algo que é individual. O melhor exemplo que eu tenho pra dar disso é o seguinte, tá? Você vai no Nutri, né? No nutricionista ou no nutrólogo, ele passa lá a dieta, explica pra você os exercícios que você vai ter que ir na academia, que você, né? Olha, você tem que ir tantas vezes na academia, melhorar nisso, nisso, nisso. Você recebe todas as instruções desse profissional. Aí você não faz nada. Você chega no dia, no retorno da consulta, o médico te pesa e diz assim, nossa, como é que pode? Você tá mais pesada, né? Do que quando você veio na primeira consulta. E aí você vai olhar e vai dizer, não, doutor, eu achei que era o senhor que ia fazer a dieta por mim. O senhor come saudável e eu emagreço. O médico ia chamar um psiquiatra, né? Pra cuidar de você, porque não é normal a pessoa pensar assim. Sendo que a gente não pensa assim no nosso corpo, né? Se o médico manda a gente tomar o remédio, a gente sabe que é a gente que tem que tomar o remédio, não é ele. Mas a gente quer fazer isso com o nosso relacionamento com Deus. A gente quer pegar o que o pastor diz, a gente não aplica e depois a gente ainda fala mal do pastor, do líder da igreja, porque nós não colocamos em prática o que está na Bíblia.
Vocês estão comigo aqui? Tá todo mundo entendendo? Coloca aí o símbolo do foguinho. A gente já vai para a parte 3, que é a última parte aqui da nossa aula, tá? Que são as características das virgens sábias. A gente já viu aqui o que elas tinham em comum, que nós precisamos ter cuidado. A gente já viu sobre as virgens tolas, que a gente não pode ser como elas. É ser como, Pri? Ter cara de crente, jeito de crente, falar como crente e não ser crente de verdade. Não ser cristão. Pri, o que é que eu preciso fazer? Calma, é o que a gente vai ver aqui agora, certo? Importante, antes da gente ir para a última parte da nossa aula, eu quero só dar alguns avisos, tá? Para não ter perigo de no final todo mundo dispersar e se perder. Primeiro aviso, muito importante, ok? Pri, eu amei esse seu estudo aqui, tô amando, tô entendendo tudo. Tem um monte de coisa essa parábola que eu nunca tinha visto na minha vida, tá? Mas eu queria entender como você faz, porque, gente, entenda, o meu papel aqui, eu não quero ser a pessoa que só fica dando comida mastigada pra vocês. Eu quero ser sua professora e ensinar você a estudar a Bíblia desse jeito. Eu não sou o tipo de mestre, o tipo de mentora que quer que... eu não quero que as minhas alunas dependam de mim. A minha maior alegria é quando eu recebo um comentário das minhas alunas. Pri, eu comecei a dar aula na escola dominical. Pri, eu levei a palavra na minha igreja e eu apliquei e deu certo. E essa aluna, ela não foi lá, né, e eu escrevi a mensagem para ela. Não. Ela aprendeu comigo como fazer e colocou em prática. Pri, como é que eu faço para aprender a estudar a Bíblia com você? Eu tenho um curso que você vai ver os bastidores, o por trás do que eu ensino, que é o mapa da fonte. E por que eu parei essa aula aqui para falar do mapa da fonte? Porque nós estamos, hoje é dia, não sei que dia é hoje, esqueci, mas alguém me diz aí, 28 de junho, certo? Daqui a 2 dias, no dia 30 de junho, o mapa da fonte vai fechar as inscrições. E aí, eu não posso fazer isso sem estar avisando para vocês o tempo todo, certo? Pri, por que vai fechar? Porque a gente vai ter algumas coisas, né? A gente vai ter acompanhamento lá dentro, mentoria semanal. E não pode ficar entrando gente o tempo todo. Então, dia 30 desse mês de junho, nós estamos aqui ao vivo, dia 28. As inscrições para o mapa da fonte vão ser encerradas. Vai encerrar as inscrições e vai encerrar o cupom de desconto que tem nele. Pri, a minha primeira vez aqui, nunca ouvi falar desse curso. O que é que você ensina nele? Eu ensino você a ler, entender e aplicar a Bíblia, certo? As aulas do mapa, elas são gravadas em vídeo e você tem resumo. Por exemplo, né? Eu dei uma aula lá no Mapa da Fonte, tem todo o resumo escrito para as alunas baixarem, grifarem, ver quais são os versículos, tudo bonitinho. Tem um grupo que eu acompanho vocês para tirar as dúvidas, certo? E começando em julho, nós vamos ter 30 dias de acompanhamento, ok? Vai ser só para quem se inscrever até o dia 30, beleza? A gente vai ter um encontro por semana em que eu vou acompanhar vocês no estudo do Mapa da Fonte, para ir tirando as dúvidas, tudo direitinho, beleza? E aí, Pri, como que eu faço para me inscrever? Calma, vamos comigo. Você vai receber o Mapa da Fonte e a mentoria extra, beleza? Tudo isso por R$ 97,00. Pri, qual é o preço normal do Mapa da Fonte? R$ 197,00. Então, você tá tendo o cupom de R$ 100,00 off. Você vai pagar R$ 97,00 ou 12 de R$ 9,70. Você vai ter o curso, que você tem acesso a todas as aulas dele por 1 ano. E vai ter 1 mês de acompanhamento comigo de mentoria, tá? Online, que a gente vai fazer toda semana. Só que o mapa vai fechar dia 30 e o cupom também vai expirar. Pri, quando que você vai abrir de novo o Mapa da Fonte? Não temos data, beleza? E quando abrir vai ser no valor normal de R$ 197,00. Pri, eu preciso me inscrever. Como que eu faço? Comenta aqui a palavra mapa que vai chegar o link para você fazer a sua inscrição. Agora, seja rápida, ok? Porque quando der o dia 30 que fechar as inscrições, ai, Pri, mas eu esqueci, ai, Pri, mas eu não vi. Infelizmente, eu não vou ter como reabrir, beleza? Pri, quem é aluna vai ganhar essa mentoria? Sim, todas as alunas quem já é aluna, né, recebe tudo que tem lá, beleza? Vocês vão estar comigo 30 dias estudando, ok? Você tem até o dia 30, tá bom? Pra fazer a sua inscrição.
Quem tá ao vivo aqui comigo no Instagram, comenta a palavra mapa para você receber o link, tá bom? E se você tá assistindo o replay aqui no YouTube, o link do mapa da fonte tá aqui embaixo na descrição da aula. Seja rápida. Passou do dia 30, o site vai sair do ar, o curso não vai estar mais disponível, tá bom? Pagamento à vista, Pix ou cartão, ou 12 vezes parcelado no cartão, 12 de R$ 9,70. Tem mais presente lá dentro do mapa, né? Que você vai ver, tem a imersão e tem o curso do Salmo 119. A Gi já colocou. Gente, é maravilhoso. Obrigada, Gi. Tudo certo? Pri, eu já sou aluna do mapa, sou aluna antiga. Quero aproveitar a promoção para renovar, tá? Seja rápida. Depois do dia 30, até as renovações, elas vão ficar paralisadas e você vai ter que esperar abrir uma nova turma para você poder fazer a sua renovação, tá bom? Alunas antigas que querem renovar, renovem logo também. Dia 30, acabou para todo mundo, tá certo? Vamos para o nosso terceiro ponto, gente. Pri, quero o link do mapa. Comenta a palavra mapa que vai chegar o link para você, chegar automático, tá bom? Teste, por favor, testa se tá chegando direitinho o link e me avisa aqui, tá? Terceiro e último ponto, tá? Ale, meu amor, chama no WhatsApp do suporte ou fala lá no canal do Telegram das alunas, que a gente te ajuda, tá? Obrigada, Elizabeth. Bora nós. Terceiro ponto da nossa aula de hoje, tá? A gente já viu o seguinte. A gente já viu o que essas virgens tinham em comum, certo? A gente já viu como eram as virgens tolas, beleza? E agora a gente tá vendo, vai ver quais são as características das virgens sábias. Preste atenção em como a gente construiu aqui o nosso estudo. A nossa aula aqui é rápida, né? Não dá tempo a gente ir no original e tal, mas eu fiz um resumão do que eu estudei. Eu mostrei pra você o texto, a gente viu o contexto histórico, o contexto cultural. Depois a gente mergulhou no texto pra daí conseguir tirar as lições pra nossa vida. É exatamente isso que a gente faz lá no Mapa da Fonte. Você vai aprender a pesquisar o contexto, a entender, né? Eu mostro como é que eu faço esse tipo de pesquisa. E no final a gente aplica o que eu preciso trazer pra minha vida. A gente já viu o que não fazer. Vamos ver agora o que fazer. Primeiro, essas 5 virgens são as que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo de quê, Pri? O tempo da vinda de Cristo. Então, a gente tem que ler, né? Ele escuta o quê? Ouvir, que no caso lá, as cartas eram escritas, né? E guardar. E quando a Bíblia fala guardar, a gente tá falando aqui de obedecer. A gente ouve e a gente obedece. Segunda característica, são pessoas que são cheias do Espírito Santo. O seu coração é cheio do Espírito Santo. Segundo Coríntios 1, versículo 21 e 22, ele diz assim: é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, que é a garantia de tudo que nos prometeu. Então, as pessoas que são sábias, elas buscam cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Pri, como que eu faço isso? Orando, lendo a palavra, tendo tempo com Deus, indo à igreja, participando, né, não só do culto de domingo, mas do culto de doutrina, do culto de oração, andando com quem é cheio do Espírito Santo, beleza? Então vamos lá, essas virgens, elas também passam por desânimo e tristeza, né? Por sono espiritual, elas não são perfeitinhas. Essas virgens, elas não são pessoas que não têm pecado nenhum, né? Porque às vezes a gente se desanima e pensa assim, ai, eu tive aqui uma falha, eu caí aqui nessa parte aqui da minha vida e agora? Agora você levanta, sacode a poeira, busca a Deus e vai consertar a sua vida, certo? Essas pessoas, elas têm óleo extra porque elas se preparam para se encontrar com o noivo. Pri, como que eu vou ter óleo extra?
a partir do momento que você achar que nunca é demais buscar a Deus. A lâmpada delas não apaga, permanece acesa. Elas não buscam a Deus só quando tem um problema e quando precisam de um milagre. A gente precisa parar de buscar a presença de Deus só quando a gente precisa pagar um boleto, quando a gente precisa de uma cura. Nós precisamos buscar a Deus todo dia. Porque a sua lâmpada, ela não vai ser cheia do dia para a noite. Eu até respondi uma pergunta ontem na caixinha que a pessoa disse assim: como ter um encontro verdadeiro com Deus? Eu não quero ter um encontro com Deus. Eu prefiro ter várias vezes, todos os dias, encontros com Deus, ser constante. A gente precisa focar em ser constante. Não adianta você ter visto a glória de Deus no seu quarto, você ter sido arrebatada, ter ido até o terceiro céu. Se no outro dia você não continuar buscando a Deus, aquilo que você recebeu no seu passado não serve para hoje. Nós precisamos ser constantes. Essas pessoas, elas também têm a visão correta de Jesus, a visão correta da mensagem de Cristo e da vinda dele. Por quê? A forma como a gente encara a nossa visão de futuro, a nossa visão, tá, daquilo que fala o Apocalipse, das promessas e das profecias, define como a gente se porta hoje. Se você entende que Jesus está às portas, que ele pode chegar a qualquer momento, você vive a sua vida focada, né? Você pensa assim: o meu foco é o céu, o meu foco é estar com Jesus na eternidade. Não vou me distrair aqui com o que não serve, tá? Se você tem um coração negligente, você sempre acha que vai demorar. Vai empurrando tudo com a barriga, né? E aí, se você é sábio, você entende que o tempo é pouco e que precisa ser vigilante, né? Ó, a Lívia colocou aqui: tem pessoas que podem nos apagar, né? E aí é exatamente, você tem que ter cuidado com as suas companhias. Tem gente que quer pegar o óleo que você tem e que você não pode entregar para elas. Tem gente que vai ficar dizendo pra você: mulher, pra que esse negócio de ler a Bíblia todo dia? Tá ficando doida. Mulher, tu vai demais nessa igreja, né? Pessoas que não têm intimidade com Deus. Ou pessoas que você tá dentro da igreja e elas estão ali com outras intenções, com outros propósitos, distraídas e querem contaminar o seu coração. Você é a responsável, tá? De escolher a mesa que você senta para compartilhar, para receber de Deus. Ela pode ser uma mesa que enche o seu coração de Deus, enche o seu coração da presença de Deus, ou um lugar que você é sugada, que você é esvaziada. E que no lugar de receber mais de Deus, você recebe fofoca, murmuração, maledicência. Então, nós precisamos ter sabedoria. E o mais importante, gente, você pode fazer um monte de coisa, mas você precisa fazer o básico. Pri, qual é o básico? É o que eu sempre falo aqui com vocês. Vitamina BO, Bíblia e oração. O óleo, né, que é citado na parábola, ele tem várias funções dentro da Bíblia. Tem a função de ungir, de sarar a ferida, de iluminar, né, de amolecer e curar feridas. Os nossos olhos precisam de Jesus, que é a luz que revela como está o nosso coração. Apocalipse 3, 17 e 19, ele diz assim: você se diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez. Pri, o que é roupa branca? São atitudes, né? São os atos de justiça. É quando nós obedecemos a Deus. E aí ele diz: para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos seus olhos a fim de enxergar. E aí ele encerra consolando o nosso coração: eu corrijo e disciplino aqueles que amam, por isso seja zeloso e arrependa-se. Então, chega da gente ser negligente no nosso relacionamento com Deus. No que eu, Pri, puder ajudar você, né, ainda que seja aqui de forma online, eu vou estar aqui com você, ensinando a Bíblia, mostrando a você como fazer, o que não fazer, compartilhando com você, né, o meu próprio exemplo, os meus erros, os meus acertos. Pra quê? Pra ajudar você a crescer cada vez mais. A ordem de Deus pra mim e pra você é que a gente esteja atento. Lá em Apocalipse 22, 12, pra gente encerrar, né, no finalzinho do livro de Apocalipse, o que é que Deus diz?
Eis que eu venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus, ele está às portas, ele está chegando e ele tem uma recompensa. A questão é, né? Se nós vamos ser de qual grupo? Você vai ser do grupo que ouve a Bíblia, mas não coloca em prática, que tem aparência de crente, mas não tem unção do Espírito Santo de Deus, ou você vai ser daquelas que a sua mente, o seu coração, tudo em você está comprometido com Deus? Coloca aqui pra mim se você vai ser do grupo das tolas ou das sábias. Escreve nos comentários. E essa, gente, é a nossa aula de hoje. A mensagem, né? O resumo do resumo. Nós precisamos buscar Deus enquanto ainda é tempo. Beleza? Vocês têm dúvidas sobre a aula de hoje? Coloca aí pra mim. Importante, tá? Semana que vem, nós vamos estar juntas no curso Esté. Pri, como é que vai ser esse curso? Começamos na segunda-feira, vamos até a sexta-feira. 5 dias de aula estudando os 10 capítulos do livro de Esté, certo? Você vai estar comigo, as aulas vão ser ao vivo no meu canal do YouTube. Vai ter resumo, vai ter material para você baixar, para você guardar e para você receber esse material, você precisa estar no grupo do curso Esté. Pri, como que eu faço para entrar nesse grupo, certo? Para participar do curso de Esté, é só você colocar, digita aqui o nome Esté, você que tá aqui ao vivo comigo no Instagram, que vai chegar o link para você. Você que tá no YouTube, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você também entrar, tá bom? Vamos fazer o nosso print da aula de hoje para você compartilhar, né? Chamar suas amigas para assistir o replay da aula. Pri, essa aula aqui sobre as 10 virgens vai ficar salva lá no meu canal. Vou colocar o link para vocês, tá bom? É à tarde quando sai. O que eu quero pedir para você? Que você, se você que tá aqui ao vivo comigo, se essa aula te abençoou, você pega o link do replay, manda para suas amigas e diz: amiga, você precisa assistir essa aula. Manda para alguém que você ama, para alguém que você quer que seja sábia ou que já é sábia, né? Que é das virgens prudentes, tá certo? Pra ela assistir a aula junto com você. Beleza? Deixa eu ficar quieta. Mais à frente. Gente, eu tô suada, pera. Misericórdia. Vai. E aí, lembra, tá? Que as inscrições do Mapa da Fonte encerram dia 30, né? Sexta-feira. Encerram as inscrições e aí não vai dar mais pra você entrar. Se você ficou com alguma dúvida sobre o Mapa da Fonte, fala comigo, manda a sua dúvida na caixinha, tá? O direct tá muito cheio, eu não tô conseguindo responder todo mundo. Tô dando o meu melhor, tá bom? Encontro você, tá? Você que vai participar comigo do curso de Esté. Encontro você na segunda-feira. E as minhas alunas, vi aqui a Joyce, lembrei. As minhas alunas da mentoria A Fonte. Amanhã a gente tem aula de Filipenses. Encontro vocês amanhã na nossa mentoria ao vivo, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. Ótimo restante de semana. Que Deus abençoe o seu coração e que Ele encha você cada vez mais do Espírito Santo de Deus e do óleo, tá bom? Beijo, Deus te abençoe.